participei de campanhas aqui, Deus abençoou. Poucos irmãos aqui são dessa época. Eu acho que a irmã Gilda, quem mais? Acho que a Cíntia, a pastora Marina, nem se fala, era filha do pastor, né? Então, estava aqui, glórias a Deus. Mas tivemos experiências maravilhosas aqui, Deus nos abençoou. Meus irmãos, eu quero falar algo da parte de Deus nessa noite, e eu não tenho a mínima dúvida de que o que nós vamos falar aqui nessa noite não é Deus. Eu vou pregar aqui nessa noite, irmãos. Deus me deu um sonho, que eu acredito que esse sonho não é um sonho comum, eu acredito que foi uma revelação de Deus para o que eu vou pregar aqui nessa noite. O sonho foi o seguinte, você vai entender. Eu estava num determinado lugar, tinha um pedestal, em cima desse pedestal tinha uma espécie de um telão, como uma espécie de um data show. Estava passando uma pregação minha nesse telão, nesse data show, e tinha uma espécie de um contador embaixo, tinha alguns números que iam aumentando a visualização daquela pregação. E naquela pregação eu estava ministrando a respeito da volta de Jesus. Era como se fosse uma espécie de um vídeo que estava no YouTube, eu não sei. E à medida que eu ia olhando naquele telão, o número de visualizações sempre ia aumentando. Depois eu acordei, pedi para Deus me dar o discernimento daquele sonho, e o Senhor disse: eu quero que você fale sobre a minha volta, eu quero que você fale sobre a minha vinda. Então Deus nos deu a palavra. Eu quero ler com os irmãos o livro do Senhor, o livro do Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 20. E nós vamos navegar na revelação da palavra de Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 22, verso 20. O texto da palavra de Deus nos diz o que os irmãos acabaram de louvar aqui nesta noite. Finalzinho do refrão, se vocês prestarem atenção: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que quer dizer Maranata. Ora vem, Senhor, quer dizer Maranata. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é um livro que, irmãos, eu gosto de pregar a Bíblia, viu? Uns movimentos aí fora aí que tem nada a ver com a palavra. Eu gosto de pregar a Bíblia. Então quem gosta de Bíblia vai viajar comigo hoje. A Bíblia Sagrada, nós sabemos que ela é um livro composto por 66 livros, divididos basicamente em 2 testamentos, Antigo e Novo. Ela é composta por 1189 capítulos, 31.102 versículos, 3.573 promessas, 773.693 palavras. Dentro da Bíblia Sagrada, meus irmãos, existe basicamente cerca de 600 eventos principais. Dentre esses 600 eventos principais, a volta do Senhor é um deles. Existe dentro da Bíblia Sagrada cerca de 1845 vezes a Bíblia mencionando a respeito da volta de Jesus. Somente no Antigo Testamento a Bíblia fala 1527 vezes sobre a volta de Jesus. E no Novo Testamento a Bíblia fala cerca de 300 vezes sobre a volta de Jesus. No total, entre Antigo e Novo Testamento, 1845 vezes a Bíblia diz que Jesus um dia voltará. Meus irmãos, o que eu quero falar com os irmãos aqui nessa noite é algo sério, eu preciso que você preste atenção.
Porque nesses 600 eventos principais que tem na Bíblia, 97% já se cumpriu. Só falta 3%. São aproximadamente 20 profecias bíblicas que faltam para se cumprir. E dentre essas 20 profecias bíblicas, o arrebatamento é uma, ou a volta do Senhor Jesus é uma dessas profecias que ainda falta para se cumprir. Falta 3% das profecias bíblicas para se cumprir, e uma delas é a volta de Jesus. O que é esta volta de Jesus? Esse termo que nós usamos, uma terminologia chamada de arrebatamento. O arrebatamento, meus irmãos, nada mais é do que uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. O arrebatamento é uma, ou se não, a maior esperança da igreja que quer ir morar no céu. Tem alguém aqui que quer ir morar lá? Então essa deve ser a sua maior esperança. O arrebatamento é uma palavra que vem derivada do grego, língua original do Novo Testamento, que se diz arpazo. A palavra arpazo, transliterando para o português, quer dizer arrebatar. Arrebatar quer dizer tomar com força, tomar com violência, tomar com velocidade, tomar com ímpeto. Esse é o nome dado ao fenômeno da retirada da igreja daqui da terra. A igreja, ela será tirada daqui da terra, e esse ato dessa tirada da igreja daqui da terra, no dia que nós iremos embora para a nossa pátria, para a nossa morada eterna, porque eu preciso lembrar os irmãos que nós estamos aqui apenas de passagem. Nós somos forasteiros aqui, estamos peregrinando em terra estranha, e logo logo a gente está indo embora em direção à nossa verdadeira morada, ao nosso verdadeiro habitat natural. Estamos caminhando para lá, e nós precisamos falar sobre esse assunto. Deixa eu abrir aqui um parêntese para te explicar uma coisa. Na década de 80 chegou no Brasil um evangelho, que eu chamo ele de uma peste de um evangelho, chamada de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, irmãos, ela causou uma devastação tão grande na vida da igreja, causou um mal, um dano tão grande na vida da igreja, porque a doutrina da prosperidade, ela enfatiza que Deus, ele tem o maior interesse em que os seus filhos desfrutem de bens materiais e que sejam ricos aqui na terra. Até aí não é o problema, porque Deus faz prosperar, sim. Só que isso não é prioridade. A prioridade do Evangelho de Jesus nunca foi dar chave de carro, chave de casa, chave de apartamento, aumento de salário, conforto, luxo. Não, não, não. O Evangelho de Jesus, ele tem um tema principal: salvação da alma e vida eterna. Esse é o tema central de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E esse Evangelho causou uma devastação tão grande na igreja, que por causa desse Evangelho, os crentes, eles pararam de se preocupar com a salvação da sua alma, com a sua vida eterna e com a sua vida espiritual, e passaram a se preocupar com coisas relativas a essa vida: calçar bem, vestir bem, carro bom, casa boa, tudo do bom e do melhor. A gente andava por aí pregando nas igrejas para lá e para cá. Os temas das campanhas e dos congressos eram só voltados para coisas materiais, porque a teologia da prosperidade, ela enfatiza tanto a vida material, que às vezes causava a impressão de que nós estávamos sendo preparados para viver a eternidade aqui na terra. E a nossa eternidade não será aqui, a nossa eternidade será lá.
objetivo original de prosperidade. Portanto, meus queridos irmãos, nós não podemos nos esquecer de que nós somos forasteiros aqui. Nós estamos aqui apenas de passagem. Jesus, ele sempre enfatizou isso para nós: não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão pode roubar, a traça pode correr, ferrugem pode consumir. Ajunte tesouro lá em cima, onde o ladrão nunca vai roubar, ferrugem nunca vai destruir, traça nunca vai corroer. O que ele está falando a respeito da vida eterna e das coisas celestiais? Jesus, ele veio para a terra para nos prometer uma vida abundante, mas essa vida abundante não se refere a coisas materiais. Essa vida abundante que Jesus se referiu a ela, ele disse o seguinte: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em... O que é essa vida em abundância? É você viver essa sua vida terrena. Acabou essa sua vida terrena, você morreu, você tem uma vida eterna todinha para frente para desfrutar o lado de Deus. Isso é uma vida abundante, uma vida que não tem fim. Voltando aqui para o nosso texto, a volta de Jesus é uma das doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada. É a doutrina que ensina para a igreja de que nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. É a doutrina que nos ensina de que nós estamos aqui apenas de passagem. É a doutrina que nos ensina que nós somos forasteiros em terra estranha. É a doutrina que nos ensina que nós estamos fora da nossa casa. Essa doutrina, ela é muito importante e nós precisamos estar atentos a isso, porque senão nós corremos o risco de nos apegar demais com as coisas daqui desta vida, e de repente pode dar-se o dia do retorno do Senhor, e aí nós acabamos ficando para trás. Eu quero que você preste bastante atenção, porque Deus tem algo a fazer aqui nessa noite. Fica tranquilo, vai comendo a palavra. O arrebatamento ou a volta do Senhor é uma doutrina que ela é do interesse daquele que quer ir morar no céu. E essa doutrina, a doutrina do arrebatamento, ela é uma doutrina que ela tem pelo menos 3 princípios. E esses 3 princípios precisam ser levados muito a sério para quem quer ir no arrebatamento. O primeiro princípio do arrebatamento, com base bíblica: o arrebatamento, ele será repentino. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e verso 52, Paulo disse que o arrebatamento, ou o dia da volta do Senhor, ela acontecerá num abrir e fechar de olhos. Por isso que é repentino. E um abrir e fechar de olhos é cronometrado de 3 a 7 milésimos de 1 segundo. Será a fração de momentos em que Jesus voltará para tirar sua igreja daqui da terra. Um abrir e fechar de olhos. O grego clássico fala de piscar. Será mais ou menos assim: você e eu estamos aqui agora sem ter noção de que chegou a hora. De repente dar-se-á a ordem para que a igreja seja tirada da terra. Numa fração de segundos, aquele que estiver pronto sobe, aquele que não estiver pronto fica. Não vai dar tempo eu mandar um zap para os meus amigos, comunicando a eles: ó, Jesus acabou de mandar avisar aqui que ele vai voltar, a gente se encontra lá em cima. Não vai dar tempo de fazer nada disso. Se o meu pai for crente e eu não for, não vai dar tempo eu correr e grudar na barra da calça de meu pai e subir de carona. Não vai dar tempo. Um piscar de olhos, a igreja sobe. Quem estiver pronto, vai embora. Eu preciso estar atento a isso. Jesus disse assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua. Essa coroa fala de salvação e vida eterna. De 3 a 7 milésimos de 1 segundo não dá para fazer absolutamente nada. Eu devo aguardar o arrebatamento, meus irmãos, com
princípio do arrebatamento será de surpresa. Jesus não vai mandar um Twitter, um Instagram, uma mensagem no Zap, no Face, para os irmãos: ó, avisa meu povo aí que amanhã da hora eu estou voltando. Não, vai ser de surpresa. Olha o que ele disse. Ele disse que a sua vida será como a vida de um ladrão na noite. O ladrão, quando vai fazer alguma coisa na sua casa, ele não manda avisar nada. Ele vem de surpresa. E se você não tomar cuidado, ele vem, rouba a sua casa e vai embora. É claro que aqui nós estamos usando a linguagem alegórica da Bíblia, é uma comparação. Jesus está dizendo: olha, fiquem em alerta, fiquem atentos, porque o dia do Senhor será como a vinda de um ladrão na noite. Será de surpresa, ninguém vai estar esperando. Eu acho isso muito importante, meus irmãos, nós estamos atentando para como é que está a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, o nosso nível de vida com Deus. Porque infelizmente o nosso cristianismo moderno, ele nos impulsiona a viver uma vida em busca desenfreada pelas coisas materiais, porque afinal de contas o sistema nos ensina que você vale aquilo que você tem, mas Deus, ele te avalia por aquilo que você é. Então não deixa o sistema te enganar. E nessa busca desenfreada por coisas materiais, por querer crescer, prosperar, para ser bem visto pela sociedade, você corre o risco de ficar tão focado na sua vida material que você pode se esquecer a respeito desse assunto que é tão importante. Segundo princípio, será de surpresa. Terceiro princípio do arrebatamento: participará desse evento aquele que estiver pronto. Existem algumas pessoas pregando dizendo assim: irmãos, se preparem porque Jesus está voltando. Está errado. O arrebatamento não é algo para você se preparar. O arrebatamento é algo para você estar pronto. Porque de 3 a 7 milésimos de um segundo não vai dar tempo de preparar nada, não. É por isso que Salomão trouxe uma mensagem talvez até meio descontextualizada. Eclesiastes 9:8: e em todo tempo estejam alvas as suas vestes, que fala de pureza, justiça e santidade, e que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Óleo no Antigo Testamento é uma simbologia do Espírito Santo. Em outra palavra, Salomão está pregando no Antigo Testamento para a igreja, dizendo assim: ó, em todo tempo que você esteja puro, justo e santo diante do Senhor, e que em todo tempo você mantenha a sua comunhão com o Espírito Santo. Porque somente através desses requisitos é que você conseguirá subir naquele dia. Portanto, não vai dar tempo você se preparar. O arrebatamento é para você estar pronto a toda hora, a todo momento. É para todo momento você estar sempre conferindo a sua vida. Como é que está as minhas vestes? Está branca? Como é que está a minha comunhão com o Espírito Santo? Será que eu estou bem? Se Jesus voltar hoje ou se Jesus voltar amanhã, a minha salvação ela está garantida. Porque, meu irmão, salvação não é baseado pelo tempo.
que nós precisamos estar atentos a ela. Jesus nos apresentou uma matemática dizendo que uma parte da igreja sobe e outra parte da igreja fica. E essa matemática, ela dá 50% para quem sobe e 50% para quem fica. Olha o que Jesus disse: estarão dois na moinha do engenho trabalhando, um sobe e o outro fica. Foi Jesus que disse: um sobe e outro fica, 50%. Estarão dois na cama, marido e mulher, um sobe e o outro fica, se tiver desviado. Estarão dois no campo trabalhando, um sobe e o outro fica, se tiver desviado. Foi Jesus que falou. Existe uma exegese antiga que faz uma aplicação de Elias e Eliseu. Elias simboliza a igreja que sobe, Eliseu simboliza a igreja que fica. Os dois estavam andando em direção a um lugar que não se sabe, e de repente a Bíblia diz que passa uma carruagem de fogo, separa Elias e Eliseu. De repente forma-se um redemoinho, e aquele redemoinho eleva Elias, símbolo do Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Quando Elias vai embora, a sua capa, aquela mesma capa que ele jogou sobre Eliseu, ela caiu, símbolo da roupa dos crentes que vai ficar no dia do arrebatamento, porque Jesus vai arrebatar o corpo, roupa, calçado, óculos, gravata, camisa, tudo vai ficar. O arrebatamento será conhecido como o fenômeno dos montinhos de roupa. Em cada lugar que tiver um crente, se ele for arrebatado, ali no local onde ele estiver, vai ficar um montinho de roupa. Tudo que você estiver usando vai ficar. Agora você imagina o susto dos ímpios no dia que você for arrebatado. No dia que você subir, imagina. Eliseu pega aquela capa, bate no Rio Jordão e pergunta: onde está o Deus de Elias? O Rio Jordão abre, Eliseu atravessa. Aquele Rio Jordão é um símbolo legal da grande tribulação. Todo aquele que ficar desviado, ele se deparará com a grande tribulação, o período mais tenebroso de toda a história da humanidade. Eliseu atravessa e sai do outro lado. Quando ele atravessa e sai do outro lado, um grupo de 42 rapazes começa a amaldiçoar e zombar de Eliseu. Mais ou menos assim: Elias subiu, por que você não subiu também? Representa os pecadores que chegarão para muito crente depois do arrebatamento e vão dizer assim: você não dizia que era crente? Estão dizendo por aí que diz que os crentes foram embora no tal de arrebatamento. Se você era crente, por que você não subiu também? Você não vivia perturbando a gente na empresa, convidando a gente para ir para a tua igreja para ser crente também? Estão dizendo aí que os crentes foram embora. Você não era crente, por que você não subiu também? Todo aquele que ficar ouvirá isso dos pecadores. A Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou aqueles 42 rapazes. A Bíblia diz que saiu 2 ursas no meio do mato e comeu aqueles 42 rapazes. Aquelas 2 ursas representam a besta da terra e a besta do mar, o anticristo e o falso profeta, o avatar e o maitreya da nova era. Todo crente que ficar terá que passar por esse período. As 2 ursas estraçalharam os 42 rapazes. Os 42 rapazes representam os 42 meses da grande tribulação, que serão consumidos pelas 2 ursas, a besta da terra e a besta do mar. Levanta a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Nós estamos aqui, meus queridos, à véspera da volta de Jesus. Nós estamos no apagar das luzes dessa dispensação. Nós estamos em uma virada de página. Falta muito pouco para nós irmos embora daqui da terra. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa
será revestido de incorruptibilidade, e nós nos encontraremos no céu, na glória, aleluia, na nossa verdadeira morada eterna. Se você acredita nesta palavra, glória a Deus, você que pode. Jesus voltará, sim, para nos tirar daqui da terra, e nós precisamos estar atentos a isso. Quando será o arrebatamento? Não sei. Jesus não deixou definido para ninguém, mas Ele nos alertou, Ele nos deu um conselho. O conselho foi o seguinte: Ele disse que antes da sua volta, Ele ia começar a emitir alguns sinais, permitir que alguns sinais acontecessem. E quando esses sinais começassem a acontecer, era para a igreja ficar alerta. Jesus comparou o dia da aproximação da sua vida como uma mulher entrando em trabalho de parto. Jesus chamou o período da sua vida de princípio das dores. Jesus estava visualizando uma mulher entrando em trabalho de parto. Quando uma mulher está entrando em trabalho de parto, o seu organismo naturalmente começa a emitir um sinal através de dores que são chamadas de contrações. Somente as mulheres sabem o que é isso. Os irmãos não vão dar aleluia, não? Aleluia. Graças a Deus nós sabemos o que é isso. A ciência diz que uma mulher, antes dela dar a luz, ela tem cerca de 60 contrações, que são 60 sinais em evidência. Quanto mais vai se aproximando o momento do nascimento da criança, as contrações elas vão diminuindo o espaço de tempo de uma para outra. Não vai dar tempo para falar sobre isso. Só que é só uma pincelada, esse assunto é muito extenso. Mas Jesus deixou alguns sinais para nós tomarmos cuidado. Quando começássemos a ver esses sinais acontecerem, era para nós estarmos atentos, porque a sua vida poderia estar mais próxima do que nós imaginamos. Esses sinais que Jesus falou são cerca de 118 numa totalidade. E os especialistas em escatologia bíblica, eles afirmam unanimemente: todos esses 118 não falta mais nenhum para se cumprir. Todos já se cumpriram. Algumas pessoas ficam apegadas em Mateus, acho que 24, 14. E quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Tem gente que pensa que o evangelho tem que ser pregado em todo mundo para depois Jesus voltar. Está errado. E quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o arrebatamento. Não é o fim. O arrebatamento é uma fase da história. Depois do arrebatamento ainda muitas águas vão correr. Jesus disse que quando fosse se aproximando da sua volta, os sinais que Ele deixou: haverá de se levantar reino contra reino, nação contra nação, peste, fome, terremoto, maremoto, apostasia da fé, egoísmo, esfriamento de amor, e por aí afora. São cerca de 118, não dá tempo de falar sobre isso. Mas Jesus falou: quando vocês começarem a observar essas coisas, falsos mestres, falsos profetas, apostasia, que é o afastamento da genuína verdade, quando vocês começarem a observar essas coisas, tomem cuidado, porque a volta do Senhor pode estar mais próxima do que vocês imaginam. Essa mensagem nessa noite é uma mensagem para nós refletirmos, para nós pisar o freio e puxar o freio de mão e fazer uma análise. Meu Deus, como é que está o meu cristianismo? Como é que está o meu nível de comunhão com a minha salvação e com a minha vida eterna? Porque às vezes nós corremos o risco de ficar
estocar o que ele colheu. De tanto que ele colheu. Depois que ele colheu, ele disse: farta-te, minha alma, tu não tens mais com o que se preocupar. É mais ou menos assim, ó: eu tenho tanto estoque que para mim tá bom demais. Ele representa aquelas pessoas que às vezes olham para a sua vida: eu calço bem, eu visto bem, eu moro bem, eu tenho tudo do bom e do melhor, meu carro é bom, minha casa é boa, meu salário é bom, minha conta no banco é boa. Então, se Jesus voltar agora, tanto faz, tanto fez. Toda pessoa que pensa dessa forma, olha o que Jesus disse: louco, ainda esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens para dar? Por isso, meus queridos, não vale a pena eu viver a minha vida inteira em uma busca desenfreada, querendo estocar, esquecer de se preocupar com isso aqui, com a minha alma. Porque o dia que Jesus voltar, não vai dar tempo de você levar o teu carrão, vai ficar. A sua preocupação tem que ser com a sua alma. Irmão, vestir bem é bom. Me põe na fila aí que eu também gosto. Carro, esse povo que gosta de carro é eu. Mas vai ficar. São coisas passageiras. São coisas que não agregam em nada na nossa vida espiritual. Jesus se dirigiu a duas igrejas, Laodiceia e Esmirna. Capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Laodiceia é uma igreja rica, economicamente falando. Jesus chamou eles de desgraçado, pobre, cego, nu e miserável. Por quê? Porque eles tinham dinheiro, mas não tinham comunhão com Deus. A igreja de Esmirna era um paradoxo da igreja de Laodiceia. Era uma igreja pobre materialmente. Jesus olhou para eles e disse assim: vocês são ricos. Por quê? Rico de comunhão com Deus. Jesus disse assim: passou aqui pela terra alguns homens que o mundo não era digno de ter eles aqui. Entre eles, João Batista. Jesus disse assim: o maior homem nascido de mulher que passou por essa terra foi João Batista. João Batista vivia nos palácios. Ele vestia as melhores roupas que as grifes podiam dar. Era isso. A igreja de João Batista era na maior metrópole com ar-condicionado. Era isso? E foi o maior homem que existiu. Olha o paradoxo do Evangelho de Jesus para o que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Vamos nos despertar e atentar para os verdadeiros valores cristãos. Que a nossa oração nessa noite seja Maranata. Maranata. Você pode levantar a mão e falar comigo: Maranata. Maranata. Diga mais uma vez, diga duas vezes, diga 3 vezes. Elevada aquela segue, me naravando, remédio, homenácia. Oh, aleluia. Eu quero encerrar. Eu quero que você se ponha de pé nessa noite. Mas eu quero orar contigo. Eu tenho certeza de que você vai sair daqui nessa noite refletindo sobre isso, pensando sobre esse assunto e dizendo: meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Senhor, me ajuda a priorizar os verdadeiros valores cristãos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Eu quero que você ore agora junto com ele. Que a sua oração nessa noite seja essa: Maranata. Essa é a oração de todo aquele que tem a certeza da vida eterna. Essa é a oração de todo aquele que deseja ir embora daqui, da nossa submiquidácia. Aleluia. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo de Deus, Ele derramará
espírito de confirmação da palavra seja renovado, seja renovada. Saia daqui hoje com essa certeza, com essa esperança. Você não é daqui, aleluia. Não se preocupe por causa da tua dificuldade financeira, é passageiro. Aleluia. Nós vamos embora, nós vamos sair daqui para subir. Olha para cá um minuto. Você vai estimular essa pessoa que está do seu lado, à direita, à esquerda. Você vai olhar para ele, você vai pegar na mão, você vai dar um abraço, você vai fazer o que você quiser aí. Você vai fazer assim com ele, ó. Eu vou te encontrar lá em cima. Eu vou te encontrar lá em cima. Eu vou te encontrar lá no céu. Nós estamos às vésperas do soar da última trombeta. A trombeta soará. E em um abrir e fechar de olhos, diante do soar da última trombeta, aleluia, você vai embora daqui. A tua família vai embora daqui. Aquele filho teu que você está orando por ele, Deus vai encontrar ele lá. O teu marido, a tua esposa que você está orando, Deus vai se encontrar com ele e ele vai subir também. Eu estou profetizando. Se você acredita na palavra, pega ela, toma posse. Eu vou encontrar cada um dos irmãos lá em cima. Saia daqui nessa noite dizendo: Maranata, Maranata. Aleluia. Aleluia. Levanta a mão para o céu essa noite. Aleluia. Aleluia. Diga: vem Jesus. Aleluia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dizer isso nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Ora, bacana, abaixo, aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem. Só aqueles que têm convicção, só aqueles que têm convicção. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. 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 Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Aleluia. 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 Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. Aleluia. Não é tempo de ficar dormindo, é tempo de você despertar desse sono. Oh, Cabacantarabachai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nós partir para a celebração da Santa Ceia, gostaria de convidar a irmã Deusa Novaes, vem aqui à frente. A irmã Deusa já está aqui com a gente há
dias eu estava falando para ela, conversando com ela, porque eu não recebi a senhora como membro da igreja, não, pastor. Já é batizado, não tem nada que abomine, que desabona, né? A vida dela. Pegou firme com Deus, está aqui, está ajudando, está orando, está indo para as orações. E hoje nós vamos receber a parte desse corpo de Cristo. E nós recebemos a proclamação. Eu falei para ela, Matheus, vou ter que perguntar para o pessoal. Eu gostaria de perguntar para você, que faz parte desse corpo. Você quer receber nessa noite?